Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre funções quadráticas. Dessa vez nós vamos estudar sobre os sinais de uma função quadrática. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a variação de uma função quadrática e essa aula é muito importante para que você consiga compreender a aula de hoje. Então eu vou deixar o card aqui para você clicar na aula passada e assistir, caso você não tenha assistido a aula passada ainda, tá bom? Beleza, vamos aos sinais de uma função quadrática. Vamos determinar para quais valores de x, f de x é positiva, negativa ou nula. Primeiro, nós temos que nos lembrar que, dado um ponto qualquer, P, x e y, do gráfico de uma função, x é a abscissa do ponto e y é a ordenada, tá bom? Que também é conhecido como f de x, beleza? Só relembrando aqui, ó, se você fizer um par ordenado aqui, esse ponto aqui é o ponto y, que também é onde a gente consegue ver a imagem da função, como nós estudamos na aula passada. O nome que nós damos ao ponto y é ordenada, tá bom? E esse pontinho aqui é o ponto x. E o nome que nós damos ao ponto x é abscissa, beleza? Então, nós vamos determinar para quais valores de x nós temos a f de x, ou seja, para quais valores de x nós temos a f de x, ou seja, o y, positiva, negativa ou nula, tá bom? Dado um ponto P, um ponto qualquer, que tenha uma coordenada em x e uma coordenada em y, nós temos ordenada positiva. Lembrando, ordenada é o y. Ou seja, se y é positivo, olha só, y positivo é esse pedaço aqui, ó. Se y é positivo, P, esse ponto, vai ficar acima do eixo x. E a f de x, ela é positiva. Lembrando que y e f de x a gente pode escrever, tanto faz um ou outro, tá bom? Então, quando esse pontinho aqui, que é o segundo pontinho, a segunda coordenada do pontinho for um número positivo, então nós já sabemos que esse ponto vai ficar acima do eixo x, vai ficar nessa parte de cima, e por isso a função ela é um número negativo. Ordenada é negativa, ou seja, esse pontinho aqui negativo. P fica abaixo do eixo x, olha, aqui está o eixo x. Se o pontinho y for negativo, P está aqui, ó. Tá? Então, P fica abaixo do eixo x e f de x é menor do que zero, ou seja, f de x, a minha função, ela é negativa, beleza? Ordenada zero, ou seja, quando y for zero, o P, o ponto, vai ficar em cima do eixo x, tá bom? Vai ficar sobre o eixo x. Por exemplo, esse pontinho aqui, se esse aqui fosse o meu pontinho P, ele era o meu pontinho x1 e 0 no y, tá bom? Ele fica exatamente em cima do eixo y. Quando isso acontece, a gente vai descobrir se a função ela é positiva ou negativa, dependendo do valor do delta, tá bom? A gente vai analisar isso, beleza? Então, pessoal, dessa forma, quando nós estamos estudando os sinais de uma função quadrática, nós temos que nos lembrar que a função quadrática é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem ao conjunto de números reais e a precisa ser diferente de zero, tá bom? Sempre a precisa ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, não vai ter o termo quadrado aqui, o termo quadrado vai ser multiplicado por zero, então vai se tornar zero, e a função vai passar a ser uma função de primeiro grau, tá bom? Para você estudar os sinais de uma função quadrática, basicamente, você vai ter que analisar o esboço do gráfico. Beleza, quando você analisar o esboço do gráfico, você vai ter que levar em conta o A, tá bom? Você vai ter que ver se A é maior do que zero ou se A é menor do que zero, beleza? Quando A é maior do que zero,
A concavidade da parábola é virada para cima, e quando A é menor do que zero, a concavidade da parábola é virada para baixo. E uma outra coisa que você vai ter que levar em conta, para você encontrar o gráfico dessa função, é o discriminante, que é o nosso delta. Lembrando que para você calcular o valor de delta, você vai usar a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí você vai ter que lembrar que, se delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes, como nós já falamos. Duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, você só vai encontrar uma raiz. Na verdade, você vai encontrar duas raízes reais, só que elas são iguais. E se delta é menor do que zero, você não vai encontrar raiz, tá bom? Mas mesmo assim, você consegue fazer o gráfico, beleza? Vamos agora aos casos do estudo do delta. Se delta é maior do que zero, existem dois zeros, ou seja, duas raízes reais, que são os zeros x1 e x2. Esses dois valores, x1 e x2, são os valores que vão zerar a sua função, tá bom? Então, quando A é maior do que zero, a concavidade é virada para cima. E se você tem dois zeros, a concavidade virada para cima, ela vai encostar no eixo x em dois pontos, tá vendo? Aqui, no ponto x1 e no ponto x2, beleza? Isso quando A é maior do que zero e delta é maior do que zero. Sempre que delta for maior do que zero, você sabe que você vai ter um ponto x1 e x2 e um ponto x2 diferentes. Quando isso acontece e o A é igual a zero, o valor que acompanha o termo quadrático é maior do que zero, perdão, igual a zero não, maior do que zero, a concavidade da parábola vai ser virada para cima. Observa que nós já falamos logo no início da aula que a ordenada positiva, ou seja, o valor de y positivo, o ponto vai estar acima do eixo e a f de x vai ser maior do que zero. Vamos analisar aqui quando isso acontece nessa função. A ordenada é o meu valor de y, ó, independente de onde o meu y esteja, ele pode estar aqui no meio, pode estar aqui, mas se ela estiver acima do eixo y, ela é positiva. Então, essa função ela é positiva aqui e aqui, acima do eixo y. E se a ordenada for negativa, ou seja, se o meu valor de y for um número menor do que zero, a minha f de x vai ser negativa. Então, aqui ela é negativa, tá bom? Vamos ver. F de x é maior do que zero para x menor do que x1. O que isso quer dizer? Para qualquer valor menor do que x1, x1 é esse valor aqui, a minha f de x é positiva. Quando mais ela é positiva? Para qualquer valor maior do que x2. Então, ou para x maior do que x2, tá bom? X é qualquer número aqui da reta. Se ele for maior do que x2 ou menor do que x1, a minha f de x vai ser positiva. Quando que a minha f de x é negativa? Ora, a minha f de x é negativa para qualquer valor que esteja entre x1 e x2, ou seja, qualquer valor que seja menor do que x2 e maior do que x1. Então, para x menor do que x2 e maior do que x1. Esse x aqui representa qualquer valor, tá bom? E a minha f de x é igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2, beleza? Se x for esses dois valores aqui, um desses dois valores aqui, a minha função zero, a minha função dá um número zero como resposta, beleza? Agora, quando o delta é maior do que zero e o meu A é um número negativo, beleza, se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais. Se o meu A é um número negativo, a concavidade é virada para baixo. Perdão que não ficou bonito, porque eu não sou 100% boa nesse negócio de desenhar. Mas ok.
Vamos analisar assim mesmo. Aqui vai ser o meu x1, aqui vai ser o meu x2. Quando que a minha f de x ela é positiva? Para mim, a ordenada acima do eixo x. O eixo x é aqui, esse valor aqui acima, ela é positiva. Quando que ela é negativa? Quando ela for abaixo do eixo x. Beleza? Vamos separar caso a caso. F de x é menor do que zero, ou seja, a função ela é negativa para qualquer número menor do que x1, certo? Então, eu vou dizer, no lugar de qualquer número, eu vou botar x. X menor do que x1. Ou qualquer número maior do que x2. X maior do que x2. Beleza? E a minha f de x, ela é maior do que zero nesse pedacinho aqui. X menor do que x2 e maior do que x1. Então, eu vou escrever assim, ó, para x menor do que x2 e maior do que x1. Ou seja, x1 menor do que x, menor do que x2. Beleza? Quando que a minha função é zero? F de x é igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2. Esses dois valores aqui são os valores que são os zeros, ou seja, as raízes da minha função quadrática, beleza? Outro caso agora que nós vamos analisar, quando delta for um número igual a zero. Quando delta for um número igual a zero, existe um único zero, ou seja, x1 igual a x2. Você vai ter duas raízes reais iguais, na verdade, você só vai ver uma raiz real. Como que vai ficar o gráfico dessa função? Primeiro, vamos analisar o A. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Então, nós vamos fazer um pontinho só aqui, porque nós só vamos ter um único zero, e vamos fazer um desenho assim, só que bonito, tá? Eu vou fazer feio porque eu não sei desenhar. Você que é desenhista profissa, fazer mais bonito do que eu. Esse carinha aqui é o meu x1, que também é o meu x2, tá bom? Porque eu só vou achar um valor. Quando dá delta igual a zero, eu só acho um valor. Vamos analisar essa função. Não tem ninguém para baixo do eixo x. Então, essa função, ela nunca é negativa, beleza? Não existe nenhum número para o qual essa função deu um resultado negativo. Essa função é positiva aqui e aqui ela dá zero, beleza? Então, vamos lá. F de x é maior do que zero para qualquer valor real diferente de x1 ou de x2, tanto faz. X diferente de x1. Por quê? Se ela for x1, ela dá zero, mas se ela for maior ou menor, ela dá um número positivo. F de x é igual a zero para qualquer valor igual a x1 ou x2, tanto faz, tá bom? E quando que f de x é menor do que zero? Não existe x real para o qual f de x é menor do que x0, beleza? Vamos ao próximo caso. O delta igual a zero e o A negativo, menor do que zero. De novo, delta igual a zero quer dizer que eu vou fazer uma bolinha aqui, que eu só vou ter um pontinho de raiz real, o único valor que zera a minha função, tá bom? Que vai ser o meu x1 igual a x2, tá bom? Você pode botar só x1, tanto faz, tá? A minha concavidade é virada para baixo, beleza? Concavidade é virada para baixo. O que isso aqui quer dizer? Todo mundo do meu gráfico está embaixo do x. Então, ela é negativa aqui e zero aqui. Ela nunca é positiva, beleza? Então, vamos lá. F de x é igual a zero quando x é igual a x1. Beleza? F de x é menor do que zero quando x for diferente de x1. Porque qualquer valor que não seja esse aqui, que é a raiz,
ela vai dar um número negativo. E f de x é maior do que zero para ninguém. Não existe x pertencendo a R, beleza? Não tem nenhum número real para o qual f de x seja maior do que zero, ok? Beleza, vamos ao caso que, na minha opinião, é o caso mais fácil, que faz você parar a conta no meio. Se delta for um número negativo. Lembra quando você está calculando uma função de segundo grau e você decide encontrar os zeros dessa função, porque o problema pediu, porque precisa, e aí você acha uma raiz negativa? Beleza, quando você acha aquela raiz negativa, você fala assim, ó, faz um E assim e diz, não existe, acabou a conta. Beleza, não precisa fazer a conta, mas o gráfico existe, tá bom? Como assim, professor? Ele existe. Não tem nenhum zero, ou seja, não tem nenhuma raiz real, não tenho nenhum valor que encosta aqui no meu eixo x. Só que se A é maior do que zero, a minha concavidade é virada para cima. Só que ela vai ficar assim voando. Fiz de azul. Ela vai ficar assim voando, beleza? Ela é positiva o tempo inteiro. Então, se você for colocar f de x é igual a zero quando? Você vai escrever, não existe x real. F de x é menor do que zero quando? Não existe x real. F de x é maior do que zero quando? Para todo x pertencendo a R, beleza? E aqui eu tenho um delta negativo, ou seja, eu não tenho raiz real, e um A menor do que zero. Aí vai ser assim, ó. A minha curva vai ficar voando só aqui para baixo, beleza? E ela vai ser sempre negativa. Aí você vai dizer, f de x é maior do que zero quando? Para nenhum x pertencendo a R, porque não existe, esse é o símbolo de não existe. F de x é igual a zero para nenhum x pertencendo a R, ou seja, não existe nenhum x pertencendo a R para o qual f de x é igual a zero. F de x é menor do que zero para todo x pertencendo a R, beleza? Bom, para treinar essas propriedades que nós aprendemos agora, eu preparei alguns exercícios, beleza? Estude os sinais das funções f de R em R, sendo a f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 8. Primeiro passo, eu vou encontrar os zeros da minha função real. Como que eu encontro os zeros de uma função real? Igual a equação, tá? Eu pego x ao quadrado menos 2x mais 8 igual a zero. Aí eu faço aquela fórmula linda que a gente conhece como Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Vamos fazer aqui. X é igual a menos b, menos 2 é mais 2, mais ou menos raiz. No lugar de delta, eu já vou colocar b ao quadrado menos 4ac, que eu acho mais fácil, tá bom? B ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8. Pessoal, eu dei uma arrumada aqui só porque eu percebi que eu copiei errado. Esse x aqui, na verdade, é menos x, tá? Eu coloquei o menos aqui e o menos aqui, que é o valor do A, beleza? Então, vamos continuar. Sobre 2 vezes A. Vamos calcular isso aqui dentro. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos aqui, 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, tá? Mais 4 vezes 8, 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 4, 36, sobre menos 2, tá? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vamos fazer o nosso x1 e x2. x1 é igual a 2 mais raiz de 36 é 6, então 2 mais 6 sobre menos 2, que é igual a
8 dividido por menos 2, que dá menos 4, beleza? 8 dividido por 2 dá 4. Aqui vai dar um número positivo em cima com um negativo embaixo. Ficou negativo. Agora, vamos calcular o nosso x2. x2 vai ser 2 menos 6 sobre menos 2. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Ou então você pensa na dívida da cantina. Eu tenho R$2 no bolso e vou comprar um lanche de 6. Eu fico devendo 4. Sinais iguais na multiplicação e na divisão dá mais. 4 dividido por 2 dá 2, então aqui é 2. Então, as raízes são menos 4 e 2. Esse é o meu x1, menos 4, e o meu x2 é 2. Considerando que eu tenho um número negativo aqui no A, ó, a minha concavidade vai ser virada para baixo. Desculpa que eu fiquei sem espaço aqui, tá? Então, eu tenho que aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é negativa. Vamos analisar os sinais da minha função. F de x é igual a 0 para x igual a menos 4 ou x igual a 2. F de x é menor do que 0 para... Quando que ela é menor do que 0? Para qualquer número menor do que menos 4 ou qualquer número maior do que 2. Então, x menor que menos 4 ou x maior do que 2. Quando ela é positiva, f de x é maior do que 0 para qualquer número entre menos 4 e 2. Então, vou colocar o x aqui no meio, vou colocar menos 4 menor do que x menor do que 2, beleza? Analisamos essa primeira função aqui. Vamos à segunda função. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeiro, encontrar os zeros da minha função. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. X é igual a menos b, menos 4 dá mais 4, mais ou menos raiz. B ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Menos 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes A. A é 1. X é igual a 4 mais ou menos... Olha aqui, 16 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Raiz de 0 é 0, tá? 2 vezes 1, 2. Então, nesse caso aqui, ó, 4 mais 0 é 4, 4 menos 0 é 4. Então, esse é o caso em que eu tenho duas raízes reais iguais, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho que x é igual a 2, porque vai dar 4 sobre 2. Eu só encontrei um valor. A minha concavidade é virada para cima porque o meu A é um número positivo, beleza? Então, vamos lá. Concavidade virada para cima, encontrando em um pontinho aqui só. E esse pontinho aqui é o meu pontinho x igual a 2, beleza? Ok, quando que essa função é positiva? Para x maior do que 2 e para x menor do que 2. Quando que ela é negativa? Nunca. Quando que ela é igual a 0? Quando x é igual a 2. Vamos fazer isso aqui bonitinho? F de x é igual a 0 para x igual a 2. Se você quiser, coloca esse 2 aqui no lugar de x, que você vai ver que dá 0, beleza? Isso que quer dizer ser raiz de uma função. F de x é maior do que 0 para todo x pertencendo a R. Ó, tá vendo esse A de cabeça para baixo? Em matematiquês, ele representa a expressão para todo, tá? Se você ficar com preguiça de escrever, você pode colocar esse A de cabeça para baixo também. Eu leio assim, para todo x pertencendo a R. F de x é menor do que 0. Quando? Nunca, não existe x pertencendo a R, tal que f de x seja negativo, beleza? Ok, vamos a mais um exemplo para a gente ficar
Craque, nota 1000 e tira 10 na prova. Vamos lá, mais uma função. Primeiro passo, achar o meu zero da função. Como? Menos x ao quadrado, menos 3x, menos 9, igual a zero. Show! Resolva esse cara. Como? X é igual a menos b, menos 3 dá mais 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 9. Beleza. Tudo isso sobre 2 vezes a. Show. X é igual a mais 3, vamos calcular aqui quanto que está dentro da minha raiz. 9 menos 4 vezes menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 9 dá menos 36. Menos 36 mais 9 dá menos 27. Sobre menos 2, que é 2 vezes menos 1. Pessoal, deu um número negativo aqui. Se deu um número negativo aqui, eu não preciso continuar essa conta, porque eu sei que não existem valores reais que satisfaçam a essa função, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu já tracei aqui o meu eixo x, eu consigo desenhar o gráfico dessa função como? Eu sei que a minha concavidade é virada para baixo. Se ela é virada para baixo e ela não encosta no eixo x, ela vai ficar assim, ó. Beleza? Quando que ela é positiva? Nunca. Quando que ela é negativa? Sempre. Quando que ela é igual a zero? Nunca. Então, vamos escrever isso bonitinho. F de x é menor do que zero. Vou usar meu símbolo mágico para economizar palavras. Para todo x real, tá bom? Vou escrever aqui em cima que vai ficar apertadinho aqui. F de x é maior do que zero quando? Maior ou igual, que aí a gente poupa o igual. Para nenhum valor real, não existe x pertencendo a R tal que isso ocorra, beleza? Pessoal, essa foi uma listinha de exercícios sobre os sinais de uma função. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. É uma aula muito importante, vai ser essencial para a compreensão do restante do conteúdo. Então, eu peço que vocês assistam, revisem, façam os exercícios, tentem fazer sem olhar o vídeo e depois voltem para conferir se conseguiram, tá bom? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar, podem deixar comentário, podem me chamar lá pelo Google Class, quem está me assistindo pelo Google Class, tá bom? Qualquer coisinha, vocês sabem que eu estou aqui. Beijinho, bons estudos a todos, tchau, tchau.